lembrar do curta O Natal do Burrinho, ou deve ter visto, pelo menos, Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, não? Mas você, então, lembra de maltratar as criancinhas, é coisa que não se faz. Então, hoje você vai conhecer mais sobre a mente por trás destes e outros trabalhos de animação e cinema, porque teve mais entrevista, está conversando com Otto Guerra, cineasta, criador da Otto Desenhos, aficionado por quadrinhos e o que mais, Otto? Foi boa a interpretação dos monstros da RBS. Né? Esse trabalho foi de fato um fenômeno, né? Uma coisa incrível. O desenho animado tem essa coisa de poder ser massivo. Né? Uma das poucas experiências que eu trabalhei que virou um acontecimento, né? Enfim. Bacana. Então vamos começar o roteiro linear, né? Lá na infância, onde o teu esporte preferido era virar páginas de quadrinhos. A influência do quadrinho, né? Para quem desenha, quem gosta de... Todo mundo desenha, na real, né? Desde criança, não tem quem não desenhe. Tem algumas pessoas que continuam desenhando sempre, né? E o quadrinho, para quem continua desenhando, é uma referência importante e também uma espécie de garantia, digamos, que é possível viver, né, de desenho. Sendo que no Brasil, viver de quadrinhos é bem complexo. Até hoje é uma coisa que são pouquíssimas pessoas que, de fato, trabalham com quadrinhos, né? E tu consegue acompanhar a produção de quadrinhos no Brasil? Sim, eu trabalho com o desenho animado, ele bebe da mesma fonte, assim, ou seja, autores, desenhistas, ilustradores, né, que é a mesma área. Então eu sei que para conseguir trabalhar com quadrinhos no Brasil, o sujeito tem que desenhar atualmente ainda para editoras, de uma maneira geral, de fora, né, para ter uma vida razoavelmente boa, né? E como é que foi essa coisa desenho, cinema, desenho, animação? Como é que surgiu a animação, no caso? Foi exatamente por isso, porque eu fazia quadrinhos e o quadrinhos não possibilitava ter uma subsistência. E o desenho animado, até hoje, tem uma vertente grande da animação, que é a animação publicitária na propaganda. E aí eu passei a fazer animação publicitária para conseguir sobreviver. Então a animação começou em função disso, né? E a vontade de continuar fazendo quadrinhos, ficção, né, que é contar histórias, né, que é o que me interessava, não morreu em função da propaganda, né? Porque no fim das contas eu não priorizei a grana, né? Eu queria contar histórias. E nessa de contar histórias, a gente estava falando antes, né, que a pessoa tem que se manter. Daí surgiu a Otto Desenhos, né, Sim. como produtora. Isso foi quando o ex-musculoso Otto tinha, que idade? Lá em 78, não vamos entrar em detalhes. Eu comecei com 20 anos, né, animando propaganda, né. E eu comecei com uma produtora argentina, foi bem naquela época da ditadura argentina, que foi pior que a nossa aqui. Então muitos argentinos vieram para o Brasil e para outros saíram para o mundo, né? Então aqui em Porto Alegre teve uma produtora de uns argentinos que eu trabalhei durante 2 anos. Daí eu fiz a Otto Desenhos Animados com 22 anos. E ali começou a coisa. Eu me lembro que a gente se conheceu, estava fazendo de um iogurte, um flan, não era? Que tinha uns ursos. O Deliflan. No tempo que ainda se usava aquela coisa, fazia o RAF, animava para ver se estava tudo ok e ia, né? Não, isso continua igual. Como é que essa coisa da tecnologia, como é que a tecnologia está hoje para animação? É que a gente confunde um pouco a tecnologia com criatividade, assim, como se o computador, ele é uma mudança radical, sem dúvida, mas ele é apenas uma caneta, assim, ele é apenas um instrumento, uma caneta, ele agrega caneta, câmera, moviola, som, imagem, edição, ele agregou tudo que tinha, que era separado num só, isso é fantástico, mas por trás de todas as fases da animação, o cara tem que fazer ainda planejamento, desenhar, só que veio desenhar em papel, a gente desenha agora numas mesas de digitais, né? Entendi. Então só se trocou o suporte, mas o processo é exatamente o mesmo. E o processo demanda o mesmo tempo ou ele está mais ágil? É um pouco mais ágil porque tu não passa por aquela etapa de revelação, de ter laboratório, tu faz na hora, mas a animação em si continua sendo um processo bem demorado. Os estúdios, não só nós, levamos em média 4 anos para fazer um longa-metragem, os estúdios da Disney ou da Pixar ou da DreamWorks levam também 4 anos, com mais de 100 pessoas trabalhando. Uau!
E claro, tu não tem 100 pessoas trabalhando. Nós temos 40 pessoas. Oh, não tá longe. E não precisa ser aqui, nós temos aqui, a gente tem umas 30 pessoas. Aí tem 10 colaboradores que mandam material pela rede, né? Então a gente tem reunião, tem o pessoal em Los Angeles que trabalha conosco. Tem, em todo isso é uma coisa também muito boa da tecnologia, né? De poder trabalhar à distância. Que bacana. E lembrando ainda que tem toda a coisa do áudio, aí tem o roteiro, né? Que é onde tudo começa, o roteiro, a ideia, quer dizer, isso permanece tudo igual, não mudou nada. É como escrever um livro, tu pode escrever ele hoje não existe mais máquina de escrever, quer dizer, um amigo meu ainda escreve com máquina, o filho dele olhou a máquina de escrever e disse, mas pai, que computador incrível, ele imprime na mesma hora. É muito melhor. Genial. Então depende de ponto de vista, né? Mas na realidade o processo a ideia primeiro, depois uma parte muito custosa que é o roteiro, que diria que o roteiro o roteiro é a alma passa por vários de uma história. Eu vi agora há pouco tempo que uma coisa que faz um filme também é o elenco, é escolher saber o diretor de elenco. No caso da animação é o cara que escolhe os personagens, os atores vão dublar, as vozes, né? E também isso tem uma coisa dupla, porque tem que o cara que faz o elenco na animação tem que também saber escolher o diretor de arte, o cara vai fazer a cara dos personagens, vai fazer o espírito dos personagens através do desenho, né? São duas coisas vitais, o elenco e o roteiro. E isso também está passando por ti, né? Nesses trabalhos que você está envolvido agora. Sim, eu trabalho exatamente, a minha área de direção, eu mais ou menos seleciono os atores e quem vai fazer direção de arte também. E acaba que eu fico ocioso, porque o trabalho é esse de escolher os atores, e de dirigir a animação, ele é muito rápido, assim, comparando com o processo de desenhar, que leva anos. A gente estava falando agora, porque tem pessoas dos curtas para os longas, né? E o Sexo, Orégano e Rock and Roll demorou quanto tempo? Foram de produção mesmo 5 anos também. E agora que está fazendo o novo Fuga? Fuga em Ré menor, que é Tangos e Tragédias, já estamos também desde abril de 2006. São 5 anos também já. E vai acabar agora esse ano. São 80 minutos do filme, tem 72 animados. Nossa, vai nascer esse ano. E aí, nesse ponto, eu fiquei pensando o seguinte, não dá mais vontade de fazer uns curtas, então, para ser uma coisa mais ágil, para ver umas crias mais rapidamente prontas? Eu fiz muitos curtas. Eu fiz até um agora há um pouco tempo atrás, 5 anos. Pouquíssimo. Nave Mãe, que é um curta de 12 minutos. Não, mas digamos, o curto é muito bom, é um bom exercício e daí, não sei, a fase do curta para mim, pelo menos momentaneamente, eu não tenho mais vontade de... Nós estamos produzindo agora um curta de outras pessoas, não ideia minha, mas ideia de terceiros. Que eu li, eu sempre estou me mandando roteiros, eu sempre estou lendo, eu li um agora, que é muito, muito bom, então eu me empolguei em produzir. A gente já escreveu ele em alguns projetos, mas não é um curta que tem direção nem concepção, eu vou fazer só a produção. E tem uma parceria ali, aí me lembrei dos quadrinhos, né? Teve ali a parceria com o Adão, a parceria com o Angeli e agora também com o Laerte. Sim, o próximo filme a gente fez o Rock Hudson, os Cowboys Gays, que é uma coisa interessante, que a gente fez esse filme em 92, né? É um filme super trash e mesmo assim ele quando fizeram aquele Brokeback Mountain do Ang Lee, né, estranhamente já recebeu umas ligações de jornalistas do mundo, assim, tipo, The Economist, uma revista inglesa que seria a melhor revista do mundo, que é em cultura, e eles nos ligaram perguntando sobre... Vocês fizeram um filme sobre cowboys gays há 20 anos atrás? Já era moderno, né? O Brasil é um país muito evoluído, isso é que não se sabe, né? E o Woodstock também, daí fez o trabalho com o Adão, foi morar em São Paulo, ficou muito amigo do Angeli, do Laerte, do Glauco, falecido agora. São, digamos, ícones dos quadrinhos, do cartoon do brasileiro. E fazer um filme com a Rebordosa, o Woodstock, era uma coisa caindo de maduro, né? Tipo, sim. A revista é de 82, 30 anos atrás. Assim como caiu de maduro, eu achei a Rita Lee fazendo, tanto que foi premiada, né? Como atriz fazendo a voz da Rebordosa, eu não consigo imaginar diferente. Então a gente vai fazer um intervalo rápido e aí a gente vai voltar conversando mais sobre a produção atual aqui da produtora, pode ser? Ok.
Então a gente já volta, que teve mais entrevista aqui com Otto Guerra, cinema, animação, tudo para você.